Campo dos Pastores, na cidade de Belém. E aqui de frente nós temos aqui o Campo dos Pastores, ou isso aqui, né? Antes nós tivemos lá na Igreja da Natividade, a gruta da estalagem, onde Jesus nasceu. E daqui nós vamos fazer um breve estudo sobre a questão da Maria, certo? Aqui no versículo 1 de Mateus, diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí eu queria que vocês gravassem quantas vezes Maria é referida na história, certo? Para nós conseguirmos fazer esse estudo de maneira, vamos dizer assim, bastante sem pender nem para um lado nem para o outro. Nós vamos falar aquilo que a Bíblia fala. Aquilo exatamente a que se refere a Bíblia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada. Desposada era o costume da época, era como se fosse um noivado, compromissada, apalavrada com José, sem que tivesse antes coabitado, né? Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ela recebeu o aviso do anjo de que seria mãe do Salvador, né? E José deixou-a secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, às vezes que lhe apareceu um anjo a José dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo. Então preste atenção. Vamos dar uma paradinha só aqui. No costume da época, todas as jovens lá de Nazaré, esse fato aqui não aconteceu aqui em Belém, aconteceu em Nazaré, que dista a cerca de 200 quilômetros daqui. É bom vocês aprenderem no lugar onde aconteceu, que fica de melhor compreensão, certo? A vila de Nazaré tinha aproximadamente aí umas 500 pessoas, é uma vila pequenininha, pequena, certo? E Maria, tanto Maria como todo e qualquer jovem da sua idade daquela época, todas elas tinham a mesma virtude de Maria, todas elas tinham os mesmos requisitos de Maria, todas elas eram virgens. Ainda hoje, na sociedade tanto judaica quanto na sociedade dos árabes, mocinha não anda na rua, passeando, não, nada disso. São jovens recatadas nos dias de hoje. Naquela época, então, estamos falando de 2000 anos atrás, imagina como era a severidade, como é que era o comportamento de uma jovem. Então não era novidade nenhuma ser virgem. A novidade seria se aparecesse uma jovem não virgem. Aí sim seria uma novidade, certo? Muito bem. Então, José, despertado de um sono, meu querido, se José não fosse um homem com o coração voltado para Deus, aquilo não seria um sono, não, seria um pesadelo. Em saber que a moça que lhe fora prometida, né, como esposa, apareceu com essa história, aquilo era um pesadelo. Ele deveria entregá-la, comunicar aos pais, entregá-la aos sacerdotes e ela ser apedrejada. E aqui permanece, pois, vamos dar continuidade. E ele respeitou ela. Outro fator importante, José. Se o Jorge pudesse ficar mais aqui assim, Jorge, mais para cá um pouco, para não ficar do lado, ele agradeceria muito. O cachê depois vai ser dobrado. Então, queridos, vamos ver uma outra qualidade de José. Ele, segundo o costume da época, ele seria como se fosse um proprietário dela, senhor dela, porque a mulher tinha um papel secundário na sociedade daquela época. E ainda hoje, na maioria dos judeus é assim, e na maioria dos árabes também é assim. A mulher tem um papel secundário.
o dono, o varão, é que a primeira e última palavra é do varão, é do macho, do dono da casa. Mulher aqui, o apito dela é um pouco mais baixo. Mas José, ele teria pleno direito de, depois de casar com ela, de se deitar com ela e requerer aquilo que ele tinha direito. Mas, no entanto, um homem chamado José, ele esperou que ela tivesse aquele filho, que ele entendeu que o Salvador do mundo não poderia nascer de uma introdução pênis-vagina. Teria que ser com a unção do Espírito Santo. Aí ele não se interpôs. Nós vemos mais um ponto positivo de José, certo? Muito bem, gente, aí continua. Ele não conheceu, olha aqui, ó. Ele não conheceu até que, assim diz a Bíblia, ela não concebesse a criança. Até que. Quem está me entendendo? Amém. Muito bem, queridos. E mais à frente você vai ver outra visitação de José, num momento em que ele recebe outra vez a visitação do anjo, orientando a que ele fugisse para o Egito, certo? Para fugir, porque haveria matança das crianças aqui. Então nós vemos José o tempo todo como o dirigente daquela família, não Maria. Ele era o dirigente, ele era o cabeça daquela casa. Maria só fazia obedecer ao que determinava José. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Muito bem. E eles vão para o Egito e retornam para cá. Daí para lá, nós vamos ver, no momento em que tivemos lá na sinagoga, lá em Betânia, na sinagoga, não, em Nazaré. Nazaré. Isso, quando nós entramos naquela sinagoga em Nazaré, certo? Em que ele abriu o livro do profeta Isaías, ele leu aquele trecho que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, não é isso? Para que eu anunciasse o ano aceitável do Senhor. E naquele momento houve uma revolta na sinagoga, porque disseram, mas peraí. Esse daqui não é Jesus que nós vimos nascer aqui? Viveu aqui esse tempo todo. Não é ele o filho de José e de Maria? E não está entre eles seus irmãos e suas irmãs? Então Maria, ela só foi virgem até o momento que concebeu Jesus. Daí por diante, ela foi uma mulher em extrema obediência à lei, porque a mulher não podia se negar ao homem, era a determinação da lei. Se ela continuasse virgem, ela jamais seria pura, que ela estaria desobedecendo à lei rabínica. Então é um engano dizer que Maria continua virgem. E como é que uma mulher continua virgem depois de uma criança lhe sair pela vagina? Nunca. Então existem pequenas coisas que, com todo respeito, né, nós gostaríamos só de esclarecer alguns pontos que nós não podemos ficar cegos a determinados pontos. Agora, muito bem, agora vamos à pergunta. E por que exatamente Maria? Aí eu lhe faço uma outra pergunta. E existiriam na vila de Nazaré, ou nas proximidades, algum homem com as mesmas virtudes de José? Haveria, porventura, né, por aquele território ali, algum pretendente de alguma moça, ou até da própria Maria? Olha, se Maria fosse desposada com outro homem, ela jamais seria mãe do Salvador. Necessitaria de um homem como José. Necessitaria de um homem como José para administrar, para educar nos caminhos ali, ó, para colocar ele aqui no colo, Jesus aqui no colo, abrir a Torá aqui e ensinar a pegar o dedo dele, de Jesus, e ficar lendo a Torá no colo dele. Quem educou Jesus, quem encaminhou Jesus, quem orientou Jesus, quem ensinou Jesus a ser homem e a lei, foi o colo e o comando de José.
tinha que ser um homem como José. Mas vem cá, então, será que nós podemos então substituir? Vamos então substituir a adoração, toda essa veneração, toda essa manifestação assim para Maria, então está errado. Vamos substituir para José. Vai continuar errando. Existe um só Deus. A Bíblia fala. E só existe um mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, homem. O único que levou sobre si as dores de toda a humanidade. O único que morreu, que foi para a cruz do Calvário para salvar aqueles que ainda nem sequer sonhariam em nascer. O único homem que dividiu a história em duas, antes e depois dele. A esse nós devemos o louvor, a adoração, a ação de graças. A esse Jesus, somente a ele, que ele não precisa de ninguém. Somente a ele e a mais ninguém. É isso que a Bíblia ensina. E eu pergunto a você que me ouve nesta manhã, aqui dos campos de Belém, do campo dos pastores, eu pergunto a você o seguinte: é mais importante para você obedecer aquilo que te ensinaram? É mais importante para você obedecer aquela história bem contada que te contaram? Ou é mais importante para você obedecer o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus, a Bíblia, que todo mundo tem na sua casa, no seu quarto, na sua sala aberta, todo mundo tem uma Bíblia. A palavra de Deus, aquele conjunto de livros, é um livro comum, mas ela aberta é Deus falando ao seu coração. E a Bíblia realmente foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. E a Bíblia, o que narra a Bíblia, são fatos comprovados historicamente, cientificamente, biologicamente, quimicamente e pelas obras que ele realiza na sua vida. São a verdadeira comprovação que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E sem ele, Jesus, ninguém vai ao Pai. Muito obrigado, que Deus abençoe. E daqui dos campos de Belém, um beijo no seu coração. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Esse negócio aí.